Das inúmeras descobertas arqueológicas ao redor do planeta, algumas se chocam com as teorias oficiais, ora pelas datações, mas também porque não encontraram culturas semelhantes para compará-las. Em alguns casos, as respostas simplesmente não existem. No entanto, alguns achados desafiam a lógica, o bom senso e, via de regra, nem deveriam existir. Isso nos leva a um local que simplesmente não se encaixa na teoria da presença humana nas Américas. Nas montanhas de Cálico, em pleno deserto de Mojave, foram descobertos artefatos cirurgicamente feitos em pedra. Contudo, sua datação altera a linha do tempo frente ao que se considera como a chegada do homem nas Américas. Em 1959, Ruth Simpson visitou o arqueólogo Louis Leakey e o presenteou com uma série de artefatos que havia recuperado do deserto de Mojave. Leakey é, sem dúvidas, um dos maiores nomes da arqueologia, famoso por seu trabalho pioneiro no território africano. Na época, pesquisava sobre como aconteceu a distribuição das línguas nativas nas Américas e concluiu que era muita evolução para pouco tempo. Então, 4 anos depois, recebeu financiamento da National Geographic e, juntamente com Ruth Simpson, começaram as escavações arqueológicas no local. São artefatos com 200 mil anos e não deveriam existir, porque é um período onde não havia habitações humanas. E claro, o local ficou conhecido como um dos sítios arqueológicos mais polêmicos do hemisfério ocidental. A datação foi feita com 2 técnicas, usando a idade das camadas de rocha onde estavam as ferramentas. Mas como explicar humanos nas Américas há 200 mil anos atrás fabricando ferramentas? A teoria aceita é que esses povos cruzaram a ponte terrestre de Bering antes de migrar para o hemisfério sul, por volta de 11 mil anos antes de Cristo. Porém, as ferramentas de Cálico se tratam de artefatos do período paleolítico. A semelhança é inegável e vão desde machados de mão, raspadores, alargadores até gravadores de detalhes em pedra. Não havia pontas de lanças ou dardos, o que sugere se tratar de uma sociedade mais coletora do que caçadora de grandes animais. As mais de 12 mil ferramentas em Cálico são conhecidas como sílex. Especialistas na criação dessas ferramentas, após exames, concluíram que são características inconfundíveis. A menos que Deus esteja pregando peças nos meus olhos, todos esses objetos foram fabricados por mãos humanas. Por outro lado, a natureza também poderia criar objetos parecidos com ferramentas primitivas. Mas neste caso, o número de artefatos, a simetria e detalhes apontam para um planejamento antes da confecção. Então, considerando a idade e quantidade de artefatos, ficou claro que a história dos humanos no Novo Mundo era anterior ao que se imaginava. Essas descobertas evidenciam que haviam povos anteriores ao povo Clovis, uma cultura pré-histórica da América que surgiu no final da última idade do gelo. Para alguns pesquisadores, o povo Clovis seria uma onda de imigrantes com tecnologia mais avançada do que se imaginava. E, se esses artefatos fossem encontrados no Oriente, seriam considerados como uma descoberta impressionante. Porém, diante da antiguidade do local, os arqueólogos mais influentes simplesmente os rejeitam e ignoram. Já estudiosos europeus e asiáticos, familiarizados com o período paleolítico, reconhecem os artefatos de Cálico como autênticos. Mas será que os povos mais recentes encontraram os artefatos, alteraram e depois descartaram? Se foi assim, as datações mudariam em centenas ou milhares de anos desde o momento de sua produção. O mais curioso é que a datação de vários sítios arqueológicos na América do Norte já contradiz a teoria aceita sobre o surgimento do homem nesse continente. Em sua palestra Os Problemas de Cálico, Leakey explicou as diferenças entre os artefatos feitos pelo homem e os artefatos geológicos naturais. Na época, tinha 47 anos de experiência e várias descobertas polêmicas, mas todas tidas da mais alta qualidade, até pelos seus críticos. Leakey morreu em 1972 e sua confiança nunca se abalou. Em outras palavras, a data desses artefatos pode ser debatida, mas o fato que foram criados pelo homem é indiscutível. No entanto, o grande problema nada tem a ver com a ciência. O fato de aceitar Cálico como um local de 200 mil anos é questionar a teoria lenta da migração para fora da África, além de ir contra a ideia de que humanos chegaram ao Novo Mundo há apenas 15 mil anos atrás. Isso nos leva a uma descoberta muito interessante nas colinas em Botsuana.
Lá havia uma caverna escondida que os habitantes locais chamam de a Montanha dos Deuses. Em 2004, o chefe do povo local, conhecido como o Povo do Sol, convidou arqueólogos para estudar a caverna. Após a entrada, havia uma escultura em rocha de 6 metros de comprimento. Se trata de uma cobra tão bem esculpida que, apesar de criada há milhares de anos, ainda se vê escamas entalhadas na pedra. O mais impressionante é que os arqueólogos dataram esta escultura entre 70 a 100 mil anos de idade. Curiosamente, olhando da entrada da caverna, as marcas de escama criam uma ilusão de ótica que dá a impressão que a cobra esteja se movendo. E à noite a sensação é a mesma quando se acende uma fogueira dentro da caverna. Ao ver os entalhes, as primeiras palavras de Sheila Consul foram: "Meu Deus, o que é isso? Nunca vi nada parecido." A princípio, acreditavam que era um local de rituais porque abaixo da escultura havia uma pequena câmara onde um xamã poderia se esconder e observar todo o local. Há evidências de que a câmara foi usada por muito tempo. Então, a pergunta é: mas por que esculpiram uma cobra e como humanos criaram um objeto tão fantástico há 90 mil anos atrás? Outra polêmica de datação temos em 1970 na Etiópia, quando descobriram ferramentas sofisticadas que foram inicialmente datadas em 175 mil anos. Porém, em 2008, com técnicas mais modernas, alterou-se para 276 mil anos de idade. Como isso é possível? Criarem ferramentas que exigiam habilidades cognitivas complexas e dedos muito ágeis? Será que realmente eram menos avançados tecnologicamente, como aprendemos? Por fim, quem minerou o ocre da Índia há 400 mil anos? Quem fabricou ferramentas na Etiópia há 276 mil anos? Quem criou os pisos em mosaico em pedra em Oklahoma há 200 mil anos? Me diga tudo o que você acha nos comentários. Um fato é que a arqueologia convencional, embora a passos curtos, vem se abrindo, mas, em via de regra, continua ignorando muitas anomalias antigas de milhões de anos atrás.